Para ficar pertinho dos filhos, a Samantha, que sempre sonhou em empreender, montou uma loja de roupas na internet. A empreendedora iniciante começou com a cara e a coragem, agiu por impulso e errou ao não planejar o básico em um e-commerce. Da compra das mercadorias, em que levou em conta o próprio gosto, a falta de separação das contas pessoais e da empresa, a jornalista enfrentou os resultados de uma série de questões que ignorou. Samantha Saflor diz que no começo da carreira como empreendedora foi um exemplo do que não se deve fazer em um negócio de jeito nenhum. Onde foi que eu errei? Se tem uma mulher que vai em busca dos sonhos, essa mulher é a Samantha. Tava tudo tranquilo, tinha um emprego formal, mas decidiu largar tudo para seguir no sonho de empreender. Algumas coisas não deram certo, mas outras foram sucesso. E a gente vai entender agora onde foi que ela errou e, é claro, trazer dicas também para isso. Samantha, muito obrigado por receber a gente. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa com vocês. Samantha, então conta pra gente. Você estava num emprego formal, tudo tranquilo, sonho de muita gente. Mas aí você tinha um sonho dentro de você que você queria colocar para fora, que era empreender. Como é que foi isso? Então, Márcio, na verdade eu conto que o meu início com o empreendedorismo, apesar de já ter tido a experiência com meu pai lá na infância, foi muito relacionado com a chegada dos meus filhos. Tem até um ditado que diz, né, que nasce ali uma mãe, nasce uma empreendedora. Eu me vi numa situação que o mercado formal não me dava liberdade de tempo. E eu queria proporcionar isso para os meus filhos. Eu saía muito cedo de casa, chegava muito tarde. Eu falava, poxa, eu não queria terceirizar a educação deles. Foi aí que lá em 2019 eu falei, como é que eu posso resolver esse meu problema? E eu vi no empreendedorismo uma grande oportunidade para tirar ali do papel o sonho de fazer algo que eu tivesse habilidade, que eu tinha ali uma certa paixão e começar a empreender. E aí, o que você decidiu abrir? Eu abri um e-commerce de roupa feminina, porque eu pensei assim, poxa, o que eu gosto? Quais são ali as minhas habilidades? Eu sempre me dei muito bem com vendas, com a área de vendas, sempre gostei de vender as coisas. E roupa para mim também era uma paixão. Eu recebia feedbacks às vezes de amigas, poxa, você se veste bem, você sabe fazer combinações legais. E eu pensei, por que não? É um investimento relativamente baixo que você precisa ali no início. E eu fui por esse caminho, eu fui sozinha lá para o Bom Retiro em São Paulo, escolhi algumas peças de roupa e comecei a vender ali inicialmente no Instagram. Aí é o seguinte, você então resolveu começar a vender roupas pelo e-commerce, mas você fez um planejamento para isso? Você sentou e organizou essa empresa? Eu vou chegar nesse ponto, a empresa vai chamar assim? Como é que foi esse início? Ou foi aquela coisa meio que cara e coragem, eu vou comprando e vou tentando vender? Márcia, eu falo assim, sempre costumo dizer para quem quer começar no empreendedorismo que isso eu acredito ser o erro de muitas pessoas, que a gente vai com a cara e com a coragem, a gente não busca entender até mesmo ali o que você realmente quer fazer. Então nesse iniciozinho eu bati muita cabeça, sabe? Eu busquei inclusive lá na frente ajuda, porque você começa de uma forma meio amadora mesmo. No meu caso, eu acho que foi esse ponto que eu comecei errando. Eu não fiz um planejamento, eu não sabia, por exemplo, quantas peças eu teria que comprar para poder vender, eu não sabia que eu tinha que ter ali as minhas clientes todas cadastradas direitinho. Então, assim, vários pontos estavam soltos e eu não conseguia ali naquele início alavancar o meu negócio muito por conta desses erros. Você chegou a estudar os seus clientes, as suas clientes, de entender exatamente o que elas precisam para que quando você fosse fazer as compras, fazer o seu estoque, você conseguisse ali comprar exatamente o que elas queriam ter? Não, esse também foi um erro meu, Márcio. O que acontece? Eu acredito que algumas donas de loja aí vão se identificar comigo. Normalmente, o que a gente faz? A gente compra aquilo que a gente compraria pra gente. E isso, assim, é um erro terrível, porque nem sempre o meu gosto, o meu estilo vai agradar, né, o meu cliente. E fora que, assim, a rede social, ela tem uma coisa que também joga um pouco contra você. No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa pequena, uma pessoa magra, aí a pessoa olha e fala, poxa, mas não tem nada pra mim na loja da Samantha, porque eu sou um pouquinho mais fortinha. Então, tudo isso eu fui aprendendo na raça mesmo, sabe? No começo, algumas peças ficaram encalhadas, porque eu não entendia. Eu falava, gente, mas essa peça é tão linda, eu comprei, né? Eu achei maravilhosa. Eu falei, não é possível que não vão querer comprar. Mas elas ficaram... Aí eu aprendi, eu falei, gente, não é o que eu quero. Aí que eu fui entender,
começar a fazer enquetes, caixinhas de pergunta no Instagram, para entender como é que funciona, como é que as clientes gostam. Às vezes, por exemplo, o meu estilo é um pouquinho mais básico, a cliente ela gosta mais de peças coloridas. Então esse iniciozinho foi um grande aprendizado e foi suado. Não é fácil, né? A gente tem que levar muito em consideração esse ponto também de entender exatamente o que o cliente precisa, né? Samantha, depois de você organizar tudo isso, você conseguiu fazer um planejamento financeiro de quanto, ainda mais você que veio do serviço privado para conseguir abrir um empreendimento, você chegou a planejar esse dinheiro que você tinha, deixou um caixa ali mais para ter um respiro? Então, se você for pontuar todas as questões, eu realmente acho que eu sou um ótimo case do que não fazer no início de um empreendimento. Porque, por exemplo, eu não tinha uma conta separada da minha empresa, da minha conta corrente de pessoa física, não tinha uma conta separada. Eu fazia muito assim, de contar com o que estava entrando na empresa para pagar contas pessoais. Então, tudo que a gente costuma fazer de errado para o negócio não dar certo, eu fazia ali naquele comecinho. Com o processo, eu fui entendendo. Eu falei, poxa, não está dando certo, alguma coisa aqui precisa ser resolvido. Inclusive, por exemplo, no início eu contava com uma plataforma online para poder expor minhas peças de uma forma mais amadora e depois eu parti para um site à parte. Profissional. Então, assim, esse iniciozinho foi bem amador mesmo, eu não fiz nenhum tipo de planejamento. Como a minha vontade de empreender ali era muito grande, eu não queria voltar para o mercado formal, eu acho que eu vendi para mim, não, você tem que fazer alguma coisa. Eu trabalho desde os meus 14 anos, Márcio, então assim, eu não conseguia me ver naquela situação sem fazer nada. Então eu falei assim, então para eu não ficar nessa situação de não fazer nada, eu vou empreender. Eu tinha muito pouco dinheiro no início e, lógico, depois eu fui vendo, fui aparando as arestas, entendendo ali o que estava errado, o que eu podia melhorar e as coisas foram ganhando um outro corpo, um outro segmento, um outro crescimento, né, digamos assim. E você chegou a conversar com outros empreendedores? Você chegou a procurar pessoas que já tinham lojas consolidadas nesse sentido para ter um pouquinho mais de orientação, além dos cursos que você fez? Então, eu procurei, mas é interessante, Márcio, que assim, nem todo mundo está disposto a contribuir com aquele que está começando. A pessoa que está ali já lá em cima, ela acha que você vai ser um concorrente dela. Então, assim, eu confesso que eu procurei, inclusive eu tenho uma amiga que é muito bem consolidada, né, nessa área de venda de roupa feminina, mas eu não tive muito sucesso nisso, não. Tive que partir para pessoas que tinham negócios diferentes do meu. Não de roupa, não. De roupa eu tive que comprar realmente mentorias para poder aprender. Mas amigas que já empreendiam em outros ramos, eu fui tentar conversar, tentar entender o que elas faziam ali que funcionava no negócio delas. E isso foi muito importante para mim. Você chegou em algum momento a pensar em desistir? Então, eu confesso que assim, eu acho que, não sei, eu não gosto de generalizar nada. Mas a palavra desistir pro empreendedor, eu acho que é uma palavra que a gente tem que vencer todos os dias, porque os desafios são imensos. Então, assim, você realmente depende ali de muita garra, de muita persistência, de muito trabalho, de muito suor. Então, se você não fortalecer essa questão, não, eu não posso desistir, eu tenho que persistir. A palavra certa é persistência. Você não caminha. Então, não posso mentir, por várias vezes eu pensei em desistir. Mas aí eu pensava no meu objetivo maior, que eu acho que é isso que move o empreendedor, né? Ter um objetivo maior. No meu caso, naquele momento, era ter mais tempo de qualidade com os meus filhos. Eu queria poder ali ficar com eles, poder me dedicar mais a eles, as atividades. Para mim é prazeroso, até mesmo aquelas atividades mais simplesinhas, de montar a lancheira para ir para o colégio, de deixar bonitinho para ir para o colégio, de estar vendo ali os deveres de casa. Então, para mim, aquele era o meu objetivo. Então, aquilo me fortalecia. Falava, não, eu tenho um objetivo, um propósito maior, então eu vou seguir adiante. Samantha, chegou um determinado momento, você abriu sua loja em maio de 2019, a loja e-commerce, e chegou um momento em que você precisou dar uma parada. Em função da pandemia, como muita gente. Mas qual foi essa hora? Quando que você sentou, talvez, nesse sofá e pensou assim, tá na hora de dar uma segurada nas pontas, eu estou errando aqui no planejamento, estou errando na parte financeira, teve essa questão da pandemia também que atrapalhou tudo. Como é que foi esse dia que você falou assim, eu tenho que dar uma pausa agora? Eu, na verdade, assim, eu sempre estava ali lutando para que essas questões fossem resolvidas. Inclusive, eu comprei até um processo de mentoria de uma pessoa que já tem uma loja bem consolidada, lojas no Brasil inteiro bem consolidadas, para poder me ajudar com isso.
Então, assim, esse momento que você fala, eu não consigo até te pontuar um certinho, porque foram dentro de todos esses anos, eu confesso que teve ali a questão da pandemia, mexeu muito comigo, porque eu falei, poxa, as pessoas estão se segurando financeiramente, será que é o momento de vender? Aquilo mexeu muito comigo, eu não sabia ali se eu podia continuar esse processo. A questão também de você falar assim, caramba, depende de mim, eu que tenho que produzir, eu que tenho que fazer, senão não vou receber, sabe? Porque o empreendedor tem muito isso. O mercado formal, ele te dá a segurança de todo quinto dia útil ali, querendo ou não, você fazendo ou não, você vai ter o seu garantido. Dentro do empreendedorismo é diferente. Você não tem um teto, mas você tem que todos os dias ali correr atrás. Então isso também me pegava um pouquinho de eu falar, poxa, e aí, como é que eu vou continuar? Eu ficava meio assim, e depois fortalecia essa minha energia, né? E também a questão assim que eu acho que a gente tem que ter muito claro aquilo que realmente a gente quer fazer. Porque às vezes a gente tem vontade de ter as liberdades que o empreendedorismo traz pra gente, mas a gente não tem a clareza daquilo que realmente a gente quer para a nossa vida, que a gente quer fazer. Márcio, assim, eu confesso para você que a questão da blindagem social, se é um conselho que eu posso deixar para quem inclusive está começando a empreender, é fundamental. Porque que acontece? Pessoas têm crenças diferentes. Às vezes, o empreender para mim é o meu sonho, é algo que eu quero para minha vida. Mas aquela pessoa que é mais conservadora, que é mais pé no chão, que veio de uma família de concursados, não vai conseguir enxergar no seu sonho algo bem-sucedido. E por mais que a gente tenha aí no Brasil, principalmente, vários exemplos de pessoas que começaram pequenininho e que hoje são bem-sucedidas, parece que a pessoa pensa assim, poxa, a zona de conforto é o melhor caminho. Tá maluca? Você vai estar ali no seu trabalho, mas você vai ter o seu dinheiro garantido. Por que você quer fazer isso? Então, assim, não vou dizer que é fácil. Falo para você que esse foi um dos meus principais desafios. Eu acho que você ter do seu lado pessoas que te apoiam é fundamental. Eu acredito, inclusive, até ouvi de um amigo meu, que é coach, ele falou para mim, eu externei isso para ele, eu falei, olha, me ajuda, que eu acho que o meu ali, a minha criptonita, digamos assim, é a questão do contágio social. Eu não tenho pessoas ao meu redor, apesar de nas redes sociais ter um feedback positivo, eu vejo que as meninas assim se espelham, às vezes até se inspiram na minha história e querem fazer algo parecido. Mas às vezes quem está do teu lado não consegue enxergar que é aquilo que você quer para sua vida. Então ele falou assim para mim, Samantha, para cada pessoa que quer ali abafar teu sonho, tenha 5 que te apoiam. Vamos fazer o seguinte? Vamos então pontuar exatamente onde você acha que você errou, só para a gente deixar bem claro. Então você abriu seu comércio em 2019, faltou planejamento. Planejamento. Faltou organização financeira. Organização financeira. Faltou entendimento dos clientes, o que eles precisavam. Bom, a gente vai para um breve intervalo agora e na volta a gente vai conversar com o especialista Enio Pinto, que vai explicar para a gente onde foi que a Samantha errou e, é claro, como sempre, você já sabe, né? Dar dicas aí e também pontos especiais para você manter o seu negócio sempre em cima, sem precisar fechar. A gente volta rapidinho. Estamos de volta e no programa de hoje a gente está conhecendo a história da Samantha, que em 2019 deixou o jornalismo de lado para abrir o seu próprio e-commerce. E por conta de uma série de problemas, acabou aí falhando em alguns pontos que a gente está investigando agora. Olá, Márcio. Olá, Samantha. Prazer em conhecê-la. Samantha já inaugura com 2 golaços. O primeiro, de fazer uma escolha por um segmento empresarial do qual ela tem muita afinidade, prazer, satisfação em atuar, que é a moda. Isso permite que ela seja criativa, que de fato ela agregue valor, que ela traga diferencial e ineditismo para o negócio dela. O outro golaço é ela já ter uma presença digital, né? Veja, o mundo hoje é digital, físico e digital, tudo junto e misturado.
Quanto a essa questão de investir mais no site ou no Insta num primeiro momento, de novo Samantha acertou. O ideal é começar pelo Insta. O site ele demanda muita produção e divulgação, senão seu site vai ficar perdido na selva que é a internet hoje. Já o Insta, ele é muito mais simples de você operar. Mas 3 dicas para você que vai usar o Insta para vendas dentro do seu negócio. O Insta é muito imagem, vídeo, fotos, então faça uma combinação com o WhatsApp. O WhatsApp permite interação e o fechamento da venda. Você pode colocar o Pix ali e efetuar o pagamento. A outra dica é: use uma conta separada da pessoa física. Não dá para o look do dia estar misturado ali com a foto do teu cachorrinho. E por fim, que o teu Instagram e o teu WhatsApp sejam contas business, que não tem limites, muito mais funcionalidades, o que vai permitir você de fato deslanchar o seu negócio. Olha, no caso aí, Samantha, eu gosto muito do que a gente chama de effectuation, que é a efetivação, que é um planejação. É planejar com as mãos, é planejar, mas já ir agindo. Você monta o que a gente chama de um pequeno protótipo, um pequeno MVP, com os recursos que você tem disponíveis, sua rede de contatos, suas habilidades, seus recursos financeiros e materiais, e começa. À medida que você vai vendendo, você vai recebendo presentes, retornos, feedbacks dos seus clientes. Ajusta o seu produto e aí sim entra numa operação mais estruturada. Mas aí para isso é sempre muito importante um planejamento mais consistente, o famoso plano de negócio, que sempre cumpre a função de um checklist para o seu empreendimento. Agora, a escolha das peças tem que ser de fato absolutamente focada no cliente, que é o soberano, a razão de ser dos empreendimentos, e cada vez mais empoderado pelas redes sociais. Veja, nunca ficar ensimesmado, como a gente costuma dizer, olhar para o próprio umbigo. Tudo que a gente deseja é que o meu público-alvo vire um cliente, depois fique fidelizado, vire um fã incondicional, um seguidor e, por fim, seja um advogado da minha marca, que me defenda, que me promova, que me venda para a sua rede de contatos. Olha, misturar a conta pessoal com a da empresa, Samantha, vai te trazer problemas, porque a parte de finanças, ela simplesmente registra o que acontece em outros departamentos da empresa. A área de vendas comercializa, você bota ali o que entrou, o que faturou, as vendas. A área de compras efetua suas compras, você bota ali os custos, as despesas de reposição de estoque. Para ver se de fato você está tendo lucro, para ver se de fato o seu dinheiro está sendo bem investido nesse empreendimento. No momento em que você tem ali compras, condomínio, aluguel, colégio das crianças, na hora que você mistura tudo, você não vai ter condição de avaliar a viabilidade desse empreendimento, se ele está realmente performando, se ele é a melhor oportunidade de investimento do seu capital. É fundamental, Samantha, você manter uma rede de contatos com pessoas chaves. A gente fala que a pessoa é chave porque ela de fato abre portas para você. Eu estou falando do gerente de banco, de consultores, de mentores, de concorrentes. Os pequenos negócios quase sempre são empreendimentos de conveniência. Eles têm um espectro pequeno de atuação, mesmo pela internet. Você não tem disponibilidade de fazer entregas em larga distância. Então você pode interagir com concorrentes e se consultar com concorrentes de uma outra região, de uma outra área geográfica. Mas lembre-se, os melhores aconselhadores para o seu empreendimento são o seu fornecedor, ele vende para você e para a concorrência, ele sabe o que está saindo, tendências, e o seu contador. O contador é o melhor amigo da pequena empresa. Primeira hora, ele inclusive já tem um contrato formalizado com você. Use e abuse do seu contador. Olha, as crises de fato acontecem sempre no mundo empresarial. A pandemia foi fora da curva. Alguma coisa parecida com isso foi a gripe espanhola há 100 anos atrás. Mas alguns cuidados você tem que tomar. Primeiro, fique sempre muito profissional na gestão, lapide a sua gestão. Quanto mais conhecimento, ferramentas, recursos você tiver, melhor você vai superar as crises. A outra coisa é transforme o seu fornecedor de fato num parceiro. Ele pode alongar eventuais dívidas que você tem num momento de crise. Mais um ponto relevante, tenha canais presenciais e digitais. Se eventualmente você fica impedido de atuar no presencial, você continua tendo contato com o cliente através das redes sociais, por exemplo. E pense sempre em modelos de negócios flexíveis, adaptáveis e que não tenha uma grande dependência de um insumo que possa travar o seu empreendimento como um todo.
Valeu, Enio. Obrigado pelas dicas, hein? Boas, hein, Samantha? Muito boas. Vamos sentar um pouquinho? Vamos sim. Porque agora eu quero saber exatamente como é que está hoje o seu negócio, como é que ele está funcionando. Conta para mim. Então, na verdade, ele cresceu, assim, de uma certa forma, ficou muito mais organizado. Eu tinha até te comentado que eu passei de uma plataforma onde eu hospedava ali as minhas peças num site mais amador e fui para um site mais profissional. Fiz a questão da mudança, né, da conta física para a conta PJ, a questão do CNPJ também é muito importante para o MEI. Também o cadastro dos clientes, que é uma coisa que eu acho que também que algumas meninas pecam, é que você fez a primeira venda, é muito importante você fidelizar os clientes. Então eu percebo que as minhas clientes, elas já conhecem ali a qualidade das peças, sabem que eu sempre prezo muito para essa questão de serem peças boas, de qualidade. Então eu acredito que isso fez com que elas as fidelizassem também. A minha carteira de clientes está mais consolidada. E eu acredito que esses pontos todos eu fui ali ajustando e resolvendo essas situações que estavam pendentes. Aprendendo com os erros, né? Aprendendo com os erros. Agora tem um outro ponto interessante que eu queria que você contasse pra gente, é com relação a essa questão de trabalhar com as mulheres, né? Você falou que a sua sócia fez uma pergunta para você, que fez toda a diferença na sua vida e você começou a ter também um outro ponto de negócio também. Conta pra gente. Sim, porque quando a gente começa a empreender, ninguém quer desistir do negócio. O empreendimento ele passa a ser como se fosse um filho seu. Você vê ali ele crescer, se desenvolver. É importante você ter em mente em determinado ponto, apesar de eu considerar que nada é perdido, tudo é aprendizado, se o caminho que você está levando, que você está tomando no seu negócio, é aquilo que realmente você quer para a sua vida. Apesar de eu me sentir realizada em fazer algo ali que eu gosto, que são as vendas, atendimento ao cliente, acho muito legal você poder levar autoestima, porque se vestir bem é muito mais do que uma peça de roupa, é você fazer com que a mulher se sinta ali, né, muito mais bonita. Mas desde o início, ali fazia arder no meu coração essa questão de mentorar mulheres. Como eu comentei no nosso diálogo, que é uma coisa que eu senti falta e eu queria poder a partir de agora, né? Já estou há um certo tempo já consolidando isso. Mentorar mulheres na questão da mentalidade, porque dentro de um negócio, para mim, 3 pilares são fundamentais, que é a mentalidade, você ter ali ferramentas, que no meu caso, né, o site, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp é uma excelente máquina ali de vendas, o WhatsApp, e um método, você tem que ter um método muito bem estruturadinho. E para mim, essa questão da mentalidade é uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre vi assim como uma missão mesmo, um propósito de ajudar mulheres que querem crescer e se desenvolver. Eu falo mulheres porque eu percebo assim que a história, né, de vida das mulheres, ela é muito mais difícil nessa questão de você querer vencer, de você querer vencer desafios, de você querer persistir. Tem esse lado também da maternidade, porque a mulher ela consegue produzir até ali ela ter os filhos. Quando ela tem os filhos, é uma cultura mesmo, é dela, é de dentro da mulher ela querer dar uma reduzida, ela querer se dedicar aos filhos. E aí a minha sócia, que eu tive uma sócia que foi também um ponto a mais que eu ganhei no meu negócio, que ela ficou com a parte financeira e administrativa, eu pude ficar mais com a parte de vendas, né, do meu e-commerce. Ela sentiu essa minha vontade, esse meu desejo, e ela me perguntou se você pudesse fazer uma única coisa a partir de hoje, o que você faria? E quando ela me fez essa pergunta, ficou muito forte isso para mim. Falei, poxa, eu já estou há quase 4 anos com a loja, é uma coisa que eu gosto muito, que é prazeroso para mim, mas eu acho que eu poderia contribuir muito mais nesse pilar de fortalecer a mentalidade das mulheres e ajudá-las também em relação a você entender os seus bloqueios, os seus traumas, o que você pode utilizar ali para poder tirar definitivamente do papel um sonho, que no caso do empreendedorismo tem muito disso. Às vezes a pessoa quer empreender, mas ela não tem coragem, ela fica apegada ali a questões pessoais, ela fica apegada, não se sente merecedora, não se sente, poxa, eu não vou dar conta, entende? Então é isso que pulsa dentro de mim. Para a gente encerrar o nosso programa, a partir de tudo que você viveu, de toda a sua história, de tudo que você aprendeu com os seus erros, qual dica você daria para quem está assistindo a gente? Você falou alguns pontos agora importantes, mas eu queria que você desse mais
uma dica final aí para quem está passando por um momento de dificuldade na empresa? Eu queria dizer para você não desistir, para você pensar direitinho o que acontece. Às vezes a gente foca tanto no problema que a gente não consegue enxergar as possibilidades. Não foca no problema. Se faz perguntas, o que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso aprender? Às vezes falta um pouquinho de humildade de você entender que tem pessoas que são ali gabaritadas mais do que você e que podem te ajudar nesse processo. Então não se sinta sozinha. Hoje nós temos aí conteúdos valiosíssimos nas redes sociais de forma gratuita. Então não desista. Se é um sonho seu, se isso faz pulsar o seu coração, se você sente que você é uma empreendedora nato, um empreendedor nato, siga adiante, porque eu costumo sempre dizer, a gente foca sempre no degrau lá de cima, né? Quando na verdade a gente tem que dar um passinho de cada vez para alcançar o sucesso que a gente tanto deseja. Samantha, parabéns pela sua história, obrigado pela sua participação, obrigado por receber a gente aqui, viu? Você é uma história inspiradora, aprendeu com os erros e agora é um sucesso. Bom, querido, muito obrigada, viu? Foi um prazer participar aqui do programa com vocês. Obrigada. Para você que está nos acompanhando, obrigado pela sua audiência, pelo carinho do seu tempo. Continue ligado com a gente no canal Empreender, onde assistir você já sabe, né? É um bom negócio. A gente se encontra. Até mais. Tchau.